Estenda suas mãos para cá, né, ó. Luísa vai chegar, hein? Tá quase, gente. Mês que vem, meu Deus, né? Senhor, nós abençoamos a presbítera Jaque, Senhor, para que ela traga, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Senhor, os nossos corações, a nossa mente estão abertos para receber, ó Pai, da Tua palavra, Tua santa palavra, Senhor. Abençoe a Tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Você está aí? Estamos aí num culto de fé e milagres, né? E como é que a gente vem para um culto de fé e milagres sem falar um pouquinho de fé? Não tem jeito, né? Tem que falar um pouquinho sobre fé. Então eu começo aqui perguntando para você, como que está a sua fé? Vai pensando, como é que está a sua fé? E até onde a nossa fé pode nos levar? Pode nos levar a lugares altos, pode nos levar a lugares que o Pai já preparou para mim, para você, né? No propósito. E a Bíblia ela nos diz, né, que sem fé é impossível. Isso, sem fé é impossível agradar a Deus, isso mesmo. Então a fé ela é um princípio, né, que ela envolve uma confiança no Pai, uma confiança em Deus. E aí, o pastor Rafa me convidou, né, para trazer a palavra dessa noite. E toda vez, né, que eu sou incumbida de uma missão aqui, eu pergunto para o pai, falei, pai, e aí? O que o senhor quer, né, para a sua igreja? O que eu posso falar para a sua igreja? O que o senhor tem, né, para essa noite? E o pai me deu 3 palavrinhas. Uma é a do culto mesmo, fé. A outra é renúncia. E a outra é do nosso ano, restauração. Falei, meu Deus, fé, renúncia e restauração. O que esses 3 têm a ver em comum? Que ligação que tem aí? Tudo. Tudo, né? E o pai foi falando comigo, eu fui anotando. Então, a gente vai conversando junto aqui, né? Então, tem muita ligação entre essas 3 palavras. Mas antes, queridos, falando um pouquinho ainda sobre fé, né? Antes da gente entrar exatamente no que o pai me entregou, vocês já ouviram falar sobre fé emocional? Alguém já ouviu falar sobre fé emocional? Ali não, aqui já. Fé emocional, mais ou menos assim, ó, resumindo, quando está tudo bem, está tudo certo, você está feliz, você está com fé. Aí vem um vento, vem uma tempestade, vem uma coisa difícil, vem um momento complicado. Aí você já não tem mais fé. Aí a tua fé já está abalada. Aí Deus não me ama, nada dá certo. Então, a fé emocional, mais ou menos assim, ela vai funcionando conforme o seu estado emocional, o jeito que você está, né? E a fé, ela é uma certeza, né? Ela não é uma dúvida. Então, quando bate um pouquinho de dúvida, já não é fé mais. Então, são 2 coisinhas, certeza e dúvida que não está junto na fé. O evangelho, ele começa aqui. O evangelho ele começa na mente. Depois ele vem para o coração, para o sentimento. Quando o evangelho ele vem para o sentimento, para o coração, sem passar aqui pela mente, o que acontece, queridos? Gera um evangelho infrutífero, sem frutos. Não tem fruto, né? Como é que faz? Então, ou seja, você precisa entender, né? Por quê? Porque se ele for um evangelho infrutífero, que passa só pelo sentimento, por exemplo, igual a fé emocional, que é pelo sentimento, conforme o estado que você está, ele vai ser condicionado com o que você sente, e não com o que você sabe. Né? Então, assim, ele vai ser volúvel como os seus sentimentos são. Hoje está tudo bem, hoje está tudo legal, está tudo certo. Hoje eu estou sentindo. Ah, não, agora não está, agora está ruim, né? Não estou sentindo nada. Aí não tem evangelho. Um exemplo aqui para vocês, né? Tem uma frase até que eu marquei aqui, acho que vocês conhecem, já ouviram falar, uma frase muito famosa que diz assim, ó, os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Já parou para pensar nisso? Eu vou até repetir, os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Por quê? Porque o sentimento ele é relativo. O que a gente sabe é certeza. Por exemplo, ó,
Se eu perguntar para vocês, que cor que é minha calça? Que cor que é? Preta. É preta. Né? Então, agora eu perguntar para alguém. Pan, hoje você está muito feliz. Está tudo ótimo. Que cor que é minha calça? Preta. Acertou. Pan, hoje você está triste. Hoje aconteceu umas coisas ruins, um monte de problema. Não está legal. Que cor que é minha calça? Preta. Tá vendo? Não mudou. Não importa o sentimento dela, o jeito que ela está. Não mudou, porque ela respondeu o quê? Em cima do que ela sabe, em cima da certeza. Né? Em cima do que ela sabe. Então, fé é isso. Fé é a certeza, não é a sensação. Né? Não é o que você está sentindo, é a certeza, é o que você sabe. Então, eu sei que Deus está lá. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus está ouvindo minha oração. Eu sei que o Pai está fazendo. Eu sei que o Pai pode restaurar. Eu sei que o Pai pode curar. Eu sei. Então, a Bíblia, ela vem. A Bíblia nos diz, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É ouvir da palavra de Deus, é da certeza, o que você sabe. Então, queridos, né, em cima um pouquinho aí, né, da fé, né, a gente falou um pouquinho da fé emocional, só para a gente ter um parâmetro aí, para a gente poder entrar no que o pai estava falando comigo. Aí eu achei interessante trazer um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente se pega até nessa fé emocional, bate um vento, bate uma tempestade, já gera aquela dúvida no coração. Né? Esse tempo para trás a gente teve uma aulinha com as crianças, que até tem um cartaz ali, quem foi no banheiro já viu o cartaz ali, que a gente trabalhou sobre a árvore da confiança, né? Falando um pouquinho sobre isso, sobre essa confiança no Pai. Né? Aí tem um desenho de uma árvore plantada junto ao ribeiro. Né? Então, aquela árvore pode vir o vento, a chuva, a tempestade, que nada abala. A fé é assim também. A fé é firmada no Pai. A fé emocionada, não. E a Bíblia, ela nos traz exemplos de grandes homens, né? De fé. Um dos maiores exemplos da fé, o pai da fé, Abraão, né? Mesmo com grandes desafios, ele tem uma fé ali, ó, firmada no Pai o tempo todo. E Jó perdeu tudo. E Jó tem uma fé firmada no Pai o tempo todo. Imagina se Jó tivesse uma fé emocional. A primeira coisinha que ele perdia, acabou. Ele não ia viver o processo da restauração, ele não ia ter nada restaurado, né, que é o que o Pai fez na vida dele. Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra comigo. Agora a gente vai lá para a palavra, lá no livro de Lucas, capítulo 9. Vamos ler apenas um versículo só. Então, Lucas 9, versículo 23. Um versículo tão conhecido, queridos. Quem achou diz um amém. Oh, bastante gente achou. Então, vou ler, tá? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Alguns evangelhos, queridos, não traz essa palavrinha, ó, diariamente, sabia? Acho que tem outros evangelhos que não traz só negue-se a si mesmo, né, e tal, e siga-me, mas não traz a palavrinha diariamente. Esse aqui traz diariamente, é todo dia. Então, fala assim comigo, diariamente significa todo dia. Então, ó, não vamos esquecer disso, hein? Vamos guardar um pouquinho aí esse versículo, que a gente vai destrinchando ele aí ao longo do caminho. Então, ó, para haver a restauração, é necessário um processo. Então, vamos pegar algo, por exemplo, palpável, vamos pegar algo que a gente consiga aí dar um exemplo como um móvel para ser restaurado. Quando eu estava montando essa palavra, eu lembrei de um móvel, e eu lembrei daquele casal precioso ali, ó. O Rômulo e a Ju, que trabalham com os móveis planejados, né?
Fazem móveis lindos. Quem precisar, viu, gente? Já chama eles, está precisando aí de alguma coisa na sua casa, já chama aí, porque a agenda é cheia, né? Então já vai reservando seu horário. Ó, não deixa eu falar besteira aqui, errar, mas vamos pegar ali que tem um armário para ser restaurado. A pessoa tem um armário lá, a porta está capenga, caindo. Tem só uma dobradista que fala, funcionando, a outra já quebrou, a outra está enferrujada, o móvel está tudo riscado. Tem como restaurar? Tem, né? Às vezes assim, põe uma dobradiça nova, tira aquela enferrujada, põe uma bonitinha, brilhando, né? Funcionando direitinho, a portinha abre e fecha. Talvez para tá arriscado, pode passar alguma coisa, não sei, fazer algo ali, né? Enfim, dá para restaurar um móvel. Mas para isso, para restaurar esse móvel, é um processo. Não é assim, estralou o dedo, o móvel está lindinho, bonitinho. Não, você tem que marcar lá com o casal. Você tem que chamar eles. Você faz um orçamento. Eles vão marcar uma data para você. E aí você compra o material, ou não sei, ou eles que vão chegar com o material, enfim. Isso leva um tempo. Aí o trabalho também leva um tempo, né? Depende do que estiver sendo feito, ou meio período de serviço, ou um dia inteiro, não sei, ou dias, enfim, o que tiver para fazer. Então leva um tempo, é um processo, né? Então a restauração, ela é assim também, né? Restauração na nossa vida, o que o Pai tem para fazer na nossa vida é um processo. Passa-se por um processo. E muitas vezes a gente quer viver as promessas do Pai, a gente quer chegar na conclusão da restauração, mas a gente não quer passar por processo. A gente é um pouco teimoso, a gente quer que chegue logo. A gente não quer passar pelo processo, né? Mas o processo, ele começa, né? O Pai estava falando comigo com a fé. Por isso que eu falei um pouquinho antes da fé, falei bastante da fé para a gente entender melhor, né? Então o processo ele começa com a fé. Vamos ver lá por quê? Ó, abre aí a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, está lá no finalzinho, gente. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Achou, queridos? Diz um amém aí, se você achou. Amém, eu achei também. Então, vamos lá, ó. Diz assim, ora, a fé é a certeza. Lembra que a gente está falando sobre certeza? Né? Dúvida é certeza, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a gente está querendo viver aí o processo da restauração, até eu dei o exemplo do móvel, a gente está esperando aquele móvel, né, bonito, ficar bonito, né? Então, a gente está ali na certeza do que a gente está esperando, mas a gente ainda não viu. Então, a fé, né, aquele que não tem fé, é um pouco duro dizer isso, mas é a realidade. Aquele que não tem fé não está caminhando com o Pai. Fala, poxa, Jaque, como não? Eu estou aqui na igreja, eu participo dos cultos, eu participo das células, eu participo dos eventos, eu participo do culto de mulheres, eu participo do culto de homens. Como assim eu não estou caminhando com o Pai? Se só o teu corpo está presente, se você não tem ali uma fé, ou se a sua fé, ela está aquela fé um pouco emocionada demais, você não está caminhando com o Pai, querido. Infelizmente, né? Fé é sobre confiar. Não é estar garantindo para você que, nossa, que nada de ruim vai acontecer, que você não vai ter nenhum problema, porque você tem fé. De jeito nenhum. De jeito nenhum problema nós temos, sim, mas a fé, ela nos ajuda a olhar melhor para esse problema, a passar melhor por essa situação, a enxergar melhor, a ter uma postura melhor diante, né, desses problemas. Então, Deus, ele começa a agir quando você decide confiar nele. Quando você decide confiar no Pai, aí começa, né, queridos? Porque sem fé, você não começa, muito menos você consegue permanecer no processo, né? Você não consegue começar, quem dirá permanecer, né? E aí que está, que é o momento onde muitos desistem.
Então, a fé, ela inicia, né? Então, tem o processo aí da restauração, a fé inicia o processo. Mas o que sustenta o processo? A gente está com a fé firmada, né? Com certeza, mas algo mais. O que será que sustenta esse processo? Fala assim, ó, para o querido do seu lado, a renúncia. Isso, é a renúncia, né, que sustenta esse processo. Vamos abrir lá no livro de Gálatas, aí você volta um pouquinho lá na sua Bíblia. Abre lá em Gálatas 2, 20. Amém? Achou? Gálatas 2, 20, queridos. Diz assim, ó, sobre essa questão da renúncia. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, a vida que você vive agora é de Cristo. Se você realmente tem esse posicionamento, vive a vida de Cristo, então tem renúncia. Tem ou não tem? Tem, né, queridos? Tem renúncia. Não é mais sobre as suas vontades, os seus desejos, mas a vontade do Pai. A renúncia, querida, ela não é fácil. Ela dói, né? Mas ela traz um crescimento. Vocês já ouviram falar que crescer dói? As pessoas falam muito, crescer dói e tal. Né, tem até um exemplo assim, da ciência. Vamos supor, uma criança, tem um Pedrinho, pequenininho, acho que é o menorzinho que está aqui, né, é o Pedrinho. Pedrinho está crescendo, está em fase de crescimento. E eles falam com a criança, quando está crescendo, às vezes sente dor na perna, porque aquele osso também está crescendo, e às vezes dói. Então, crescer dói. Né? E espiritualmente, crescer dói também. Então, a renúncia, ela não é fácil, porque às vezes é uma coisa que você não quer abrir mão. Mas está tão bom, é gostoso, eu tenho que deixar de fazer. Esse pecadinho escondido que ninguém sabe, tenho que deixar para lá. Então, renúncia é isso, né? Você abrir mão, é não ser mais a sua vontade, mas ser a vontade do Pai. A gente fala tanto, né? A gente ora tanto, Pai, que seja feita a sua vontade. Quem já orou a oração do Pai Nosso aqui? Amém, né? E quem não orou, conhece a oração do Pai Nosso, a gente fala isso na oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, peraí. Você já parou para pensar no que você está orando? Você está orando para ser feita a vontade do Pai. Às vezes, a nossa vontade, a vontade dele coincide, né? É tão bom. Mas que seja sempre primeiro feita a vontade do Pai, né? Sobre as nossas vidas. E a vontade dele, querido, é isso. É a gente renunciar. Então, vamos lembrar agora do versículo lá que a gente começou. De Lucas 9, versículo 23. Lá fala, negue-se a si mesmo, né? O que é o negue-se a si mesmo? É essa renúncia, querido. É você renunciar. É você abrir mão. É você viver a vontade de Deus. É você entender que a vontade de Deus vem antes da sua. Renunciar, né, tudo aquilo que te impede de estar mais próximo do Pai. Às vezes é uma amizade, às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho onde tem coisas incertas, onde tem coisas que não são corretas. É renunciar. Poxa, mas eu ganho super bem nesse trabalho e tal. Mas às vezes está te tirando de um caminho que faz coisas que o Pai não aceita. Faz coisas que não é a vontade do Pai. Mas essa amizade não tem nada a ver. Eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu faço tudo certinho. Mas, às vezes, uma amizade está te influenciando aí para um caminho que não é a vontade do Pai para a sua vida. Então, negue-se a si mesmo, né? Negue, querido, toda aquela, sabe, aquela vontade carnal, aquela carne gritando, passando acima do Espírito. Nega. É renúncia. É isso que o Pai espera, né? O que você não renuncia, você não vence. Já parou para pensar nisso? Se tem algo ali que você não está renunciando, que é da sua carne,
você não vai vencer aquilo. Aquilo sempre vai vir. Aquilo sempre vai te incomodar. Satanás sempre vai usar aquilo para te tirar do prumo do eixo do Pai. E para a gente chegar, então, na terceira palavra, né, que o Pai me deu, que eu falei para vocês, ó, fé, renúncia e restauração. Para a gente chegar na restauração, né, para a gente concluir esse processo. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Joel 2, no 25. É o versículo aí do nosso ano. Nós estamos no ano da restauração, queridos. E aí, ó, vamos ver junto aqui, esse aqui do telão, para a gente acompanhar junto nessa versão. Vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Algumas palavras falam que vai restituir, né? É só o 25 mesmo, pode deixar só no 25. Algumas versões falam, né, que vão restituir os anos. É isso que o Pai tem, queridos, para mim e para você. Nós louvamos aqui, né, de milagres, que milagres acontecem, que coisas o Pai faz. A pastora Jana também orou aqui no sentido, né, do milagre. Queridos, o Pai tem para fazer na nossa vida, o Pai tem restauração para nós, mas depende do quê? Do nosso posicionamento. Depende do quê? Da gente exercer a nossa fé, firmar a nossa fé, da gente renunciar para a gente chegar no processo final da restauração que o Pai tem para nós. Né? Se nós fizermos essas duas etapas anteriores, a fé e a renúncia, Deus consegue fazer a restauração completa, porque o nosso Pai é um Pai de obras completas. Ele não faz nada pela metade. Queridos, então começa uma restauração interior, que vai mudando, é uma restauração, queridos, emocional, é uma restauração espiritual. Deus vai mexendo, o papai vai mexendo e vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que tiver que ser lançado fora, é lançado fora, tudo que é preciso ser renovado, é restaurado, quando a gente posiciona. Exemplo, né, que eu já dei para vocês, de Jó. Jó perdeu tudo, né? Mas ele foi restaurado. A vida dele não terminou na dor. A sua história também não precisa terminar na dor. Eu não sei se você está passando por um momento em que você está perdendo coisas e está sendo difícil. E você está clamando ao Pai, restaura o que eu perdi, renova, faz de novo, enfim. Eu não sei o que você está pedindo para o Pai, eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que a sua história não precisa terminar na dor. Nós temos o grande exemplo de Jó. Imagina você perder tudo. Já se colocou no lugar dele? Perder tudo igual ele perdeu? E o Pai foi lá e restaurou e deu tudo para ele novamente. E quantas vezes Deus faz ainda melhor do que a gente já tinha, né? Deus restaura, faz bem melhor do que era. Né? Até esse móvel, né, que a gente estava comentando, falando, lá, o Romulo e a Ju, pode entregar um móvel bem melhor do que você tinha, não é? Fazer um móvel bem mais bonito, restaurar bem melhor do que era antes, né? E eu creio, sabe, queridos, que nosso Pai, que Deus, Ele usa desses processos para gerar testemunho. Deus usa desses processos para gerar testemunho, e um testemunho pode ser o seu. Eu creio que no final do ano, né, todo final de ano, o culto da virada, o pessoal vem aqui, o pessoal fala, né, testemunhos, o que Deus fez naquele ano. E eu creio que haverá muitos testemunhos de restauração na nossa igreja, devido ao posicionamento nosso. Restauração na sua vida, restauração na tua família, restauração do corpo, porque o corpo, nós, igreja, também precisamos estar posicionados para o Pai fazer na igreja também. E concluindo, né, queridos, né, sobre essas 3 palavras, né, fé, renúncia e restauração. A fé, ela faz você começar. Né? Lembra que a gente colocou lá, né? A fé lá no começo, ela faz você começar, dar o primeiro passo. A renúncia, ela te mantém nesse caminho, faz você não sair daí. Faz você estar firmado lá na rocha. Né? Então, a fé faz você começar, a renúncia te mantém no caminho,
E a restauração, ela revela a glória do Pai. Ela revela a glória de Deus. E eu pergunto para você, em qual etapa você está? Ou você ainda não começou? Não tem problema, sabe? Se você ainda não começou, dá tempo. Ah, querido, dá tempo. Dá tempo de você posicionar, dá tempo de você buscar, porque vale a pena. Sempre vale a pena. Não espera, sabe, chegar amanhã. Ah, amanhã eu faço. Ou então segunda-feira, né? Tudo começa na segunda. Ah, segunda-feira eu faço. Segunda-feira eu começo nesse processo. Não espera não, queridos. O Pai tem coisa para você hoje. O Pai tem coisa para você agora. Depende só de um passo seu, de um posicionamento seu. Você está na casa dele, queridos. Você está na casa do Pai. Você está num lugar, queridos, onde o Pai faz. Nós declaramos aqui que o Pai faz. Nós temos um Pai que faz. Amém, queridos? Eu gostaria que nesse momento você fosse se colocando de pé. Eu te pergunto, querido, você precisa renovar a sua fé? Diante do que você ouviu aqui, você fala, nossa, eu acho que minha fé está meio assim, emocionada demais. Estou um pouquinho com fé emocional. O que você está precisando hoje? Você está precisando renovar sua fé? Você está precisando renunciar a algo que você luta tanto, que até hoje você não conseguiu. Você sabe que você precisa renunciar. Você sabe que você precisa deixar no altar, mas você ainda não conseguiu deixar. Você está precisando de restauração na sua vida. O que você está precisando hoje? Se entrega, querido, se entrega. Se entrega novamente. Se tem algo que você precisa deixar no altar, aproveita. Você está na casa do Pai, você está de frente para um altar. Você pode deixar aqui o que precisa ser deixado. Você não precisa ir embora, passar para aquela porta e levar tudo de novo com você. Para que levar esse peso com você, se você pode deixar aqui? Confia, querido, no agir de Deus. A restauração está dependendo só do seu posicionamento. O Pai te chama para você posicionar nessa noite. Posiciona nessa noite. Negue-se a si mesmo. Renuncie. Tome a sua cruz. O que é isso, queridos? São as dificuldades. As dificuldades vêm. A crucificação ela não foi fácil. Doeu. Você acha que Jesus queria? Ah, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Não foi fácil. Toma a tua cruz. E siga-me, assim diz Jesus. Siga o Pai, siga o Mestre. Sirva, ame, obedeça. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Eu não sei a que ponto dessa palavra que tocou no teu espírito. Mas é a palavra que o Pai tinha para nós. É a palavra que o Pai tinha para a igreja. Se nós estamos vivendo no ano da restauração, eu creio que o Pai tem restauração para cada um de nós, e principalmente para o corpo, principalmente para a igreja. A igreja viver esse momento. A igreja aprender a se posicionar em fé. A igreja aprender a renunciar. É isso que o Pai tem para nós, queridos. Feche seus olhos, ore comigo. Ah, papai. Grandioso Tu és no nosso meio, Senhor. Maravilhoso Tu és, papai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem coisas novas para esse ano. O Senhor tem coisas para serem restauradas. Coisas que se perderam pelo caminho. O Senhor quer trazer de volta. Estamos voltando, ó Pai, no início. E revendo tudo, ó Deus. Que seja feito tudo da maneira como o Senhor quer, ó Pai. Tira de nós, Senhor, talvez essa vontade que não coincide com a Tua. Queremos viver a Tua vontade. Os Teus desejos, os Teus planos para a nossa vida, para a nossa igreja. Ah, Pai.
Deus, algum irmão aqui que está necessitando, ó Pai, de uma fé renovada, de uma fé firmada, Pai. Nós declaramos, ó Deus, nesta noite, ó Pai, vai incomodando esse irmão, ó Pai. Que ele vá, Senhor, digerindo esta palavra, que ele vá entendendo a importância de ter uma fé firmada em Ti, até mesmo quando tudo estiver caindo, desmoronando. Nós temos a Ti, nós temos um Pai. Ah, Pai, aquele irmão que talvez tenha uma dificuldade de renunciar, de abrir mão de coisas que devem ser abertas, de abrir mão de pecados, Pai, escondidos. Nos ensina, Paizinho, a renunciar. Dói, mas nos ensina, Pai, porque mesmo essa dor, o Senhor está conosco, Pai. E nós passamos, mesmo com dor, porque nós temos um Pai que está sempre conosco, que não soltou a nossa mão. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos entregou nesta noite, por toda a palavra que foi lançada aqui, todo louvor. Que nós possamos voltar para os nossos lares, Pai, lembrando que a fé e a renúncia faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa vida contigo, Pai. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém, queridos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Diga, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Será que dá pra gente cantar mais uma vez essa canção? Minha fé, diga, não está firmada nas coisas que podes fazer. Diga, eu aprendi a te adorar